Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7 do livro de 2 Samuel, mas antes de entrarmos aqui literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e vai sugerir, indicar para muitas outras pessoas. Eu também quero aproveitar aqui para te desejar uma semana com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Estamos iniciando mais uma semana e eu profetizo uma semana abençoada para você, para sua casa e para toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7, tem 29 versículos, o texto já começa dizendo assim: o rei Davi já morava no seu palácio e o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: estou aqui eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Lembra, no capítulo anterior, Davi foi buscar a arca da aliança, aconteceu toda aquela catástrofe com Uzá, que foi tentar segurar a arca e morreu, e eu te expliquei direitinho lá na sexta-feira, né, que tinha a maneira correta de se transportar a arca, e Davi, porque não tinha conhecimento, se transportou da maneira errada e acabou pagando o preço. Aqui Davi está dizendo o seguinte: ele está morando num palácio lindo, maravilhoso, né? E a Arca da Aliança está numa tenda. E aí ele chama o profeta e diz, né? Estou eu morando aqui num palácio enquanto a arca permanece numa tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiver à tua mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de tenda em tenda, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser soberano do meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não vão mais oprimi-los como fizeram no início. E tem feito desde a época que nomeei juízes sobre o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para te suceder, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como, se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família desde teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e o revelaste ao teu servo.
Quão grande és tu, ó soberano! Não há ninguém como tu, não há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações seus deuses de diante dessa mesma nação que liberaste do Israel. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornarás o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de tua descendência, faz conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido, para que sempre os homens digam: o Senhor dos exércitos é Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do seu servo. E aí o texto termina com essa oração de Davi. Vamos entender aqui literalmente o que 2 Samuel tem para nos ensinar. Aqui, 2 Samuel capítulo 7, né? Esse capítulo 7 vai narrar um momento muito importante na vida do rei Davi. O capítulo começa com Davi, já estabelecido como rei em Israel, vivendo em um palácio de cedro. O que isso quer dizer, palácio de cedro? Cedro, na verdade, refere-se a uma madeira, uma construção feita com uma madeira muito especial, que era uma madeira de alta qualidade, durável e muito valorizada na antiguidade. Ou seja, era literalmente um grande palácio, um palácio extremamente luxuoso, caro, bonito. Davi sente o desejo de construir um templo para Deus, né? Porque a Arca da Aliança estava numa tenda. O profeta Natã concorda com Davi: meu filho, faz o que tiver no teu coração, Deus é contigo. Mas naquela mesma noite, Deus se revela a Natã, dizendo que não era da vontade dele que Davi construísse o templo do Senhor. Lá em 1 Crônicas 28:3, explica literalmente isso aqui: você, Davi, não construirá, Davi dizendo, né, um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. Olha só, Deus não desejava que o templo dele fosse construído por alguém que não tivesse, que tivesse um histórico de derramamento de sangue, né? Deus queria alguém que representasse um período de paz e de estabilidade. Esse momento de Davi era um momento de paz e estabilidade, mas Davi, ele foi chamado para ser um grande guerreiro, para libertar literalmente o povo da mão dos filisteus e também dos outros povos inimigos que afligiam e lutavam contra o povo hebreu, tá bom? Então Deus aqui, através do profeta Natã, ele promete uma aliança eterna com Davi, conhecida como aliança davídica. Deus lembra que foi ele quem tirou Davi do pastoreio de ovelhas para tornar ele Deus em Israel. E ao invés de Davi construir uma casa, um templo para Deus, Deus promete uma casa para Davi. Olha só, gente, que interessante isso. Davi queria construir algo para Deus e Deus falou: não, quem vai construir sou eu. Eu vou construir uma dinastia através de você, da sua descendência. Eu vou firmar o seu reino para sempre. Ou seja, Deus está dizendo: um dos seus descendentes, para ser mais específico aqui, o texto não menciona, mas nós sabemos que foi Salomão. Salomão, esse vai ser o responsável por construir o templo. O trono da sua dinastia vai ser estabelecido para sempre. Davi então vai ao templo, né, ao tabernáculo, orar em gratidão a Deus, e ele se maravilha com a bondade de Deus para com a sua vida. Ele reconhece que todas as bênçãos vêm de Deus e ele entende que as promessas sobre a sua casa e sobre a sua descendência vão durar para sempre. Então esse capítulo aqui, na verdade, é um ponto crucial na história bíblica, porque a promessa de Deus a Davi aponta para o Messias, para Jesus, para a linhagem de Davi, o Messias, aquele que viria da linhagem de Davi. Tá? Então, olha que coisa interessantíssima. Deus estava falando: vou estabelecer com você o seu trono para sempre. De você virá o meu filho Jesus. Tá? Em outras palavras, foi literalmente o que Deus estava dizendo. Vamos lá, gente. Lição de aplicação prática. Nesse texto aqui, a gente pode observar de forma clara um princípio chamado princípio de honra. Eu sempre costumo dizer
Honra atrai honra. E foi literalmente o que nós enxergamos aqui nesse texto. A Bíblia nos ensina sobre o princípio de honra. O que é ilustrado claramente aqui nesse capítulo. Davi, ele desejou construir um templo para Deus. O seu desejo era nobre e muito cheio de boas intenções. Ele queria honrar a Deus de forma grandiosa, criando um local digno, né, para a presença de Deus ficar, para que a Arca da Aliança ficasse. Só que, no entanto, o que Davi não esperava era a resposta de Deus. Não foi nem a resposta negativa. Na verdade, ao invés de Deus aceitar o presente de Davi, Deus lhe oferece um presente ainda maior, uma promessa eterna, um firmamento de reinado para sempre. Então Deus, ele diz a Davi que a sua descendência estaria para sempre no trono e que a sua linhagem, né, ou melhor dizendo, da sua linhagem viria o próprio Messias. Então o coração de Davi era cheio de desejo de honrar a Deus. Davi era um homem desejoso de honrar ao Senhor, através do louvor e da sua própria vida, né? E foi honrado de uma forma extraordinária por Deus que ele mesmo ficou embasbacado, ele ficou sem entender. Essa história vai nos mostrar que quando nós honramos a Deus de todo o nosso coração, com sinceridade e com fidelidade, Deus responde com honra, uma honra que vai além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Esse princípio de honra, ele pode se aplicar em várias áreas das nossas vidas. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós buscamos honrá-lo com as nossas palavras, ações, decisões, porque Deus, em seu tempo perfeito, nos retribui com honra e com favor. Então Deus, ele nos honra de muitas maneiras, com paz, com graça, com favor, com oportunidade, com muitas coisas, né? Com a sua presença constante em nossas vidas. A hora que nós aprendermos a honrar a Deus, dar honra a Deus, né? A honra que nós damos a Deus, na verdade, não é apenas sobre grandes gestos ou obras visíveis, né? Davi queria construir um templo. Deus, ele se revela na minha e na sua vida no dia a dia, nas pequenas escolhas, na integridade, nas palavras de gratidão, na obediência, mesmo quando ninguém está vendo. Quando o coração está alinhado com a vontade de Deus, essa atitude de honra se torna um estilo de vida. Olha só que interessante, o meu e o seu coração alinhado com a vontade de Deus, isso significa que nós estamos honrando a Deus, porque nós estamos alinhados com a vontade dele. Isso precisa se tornar um estilo de vida. A promessa bíblica é clara. Olha só o que diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aqueles que me honrarem serão honrados. Aqui é o próprio Deus dizendo, aqueles que me honrarem serão honrados. Davi queria honrar a Deus e Deus acabou honrando infinitamente Davi. Deus honrou de Davi até todas as próximas gerações. Deus disse para ele, seus filhos podem errar, vão ser castigados, mas a aliança que eu fiz com você não será quebrada. Muitos, né, ensinam sobre esse texto e vão dizer o seguinte, né, só a primeira parte, a mais rasa, Deus não quis que Davi construísse porque a mão dele era de sangue e tudo mais. Sim, Deus tinha os seus motivos e não quis que Davi construísse o templo, e quem construiu foi Salomão, mas em contrapartida, a intenção de Davi tocou o coração de Deus. A intenção de Davi em honrar a Deus toca o coração de Deus a ponto de Deus honrar a Davi infinitamente mais, de uma maneira que Davi nunca tinha pensado ou imaginado. Então, o que isso tem para nos ensinar? Que Deus, ele está literalmente atento àqueles que estão honrando a Deus verdadeiramente. Deus, ele vê o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções e, em resposta, ele nos honra de maneira que muitas vezes nós não conseguimos nem prever, nem imaginar. Lembra? Honra atrai honra. Eu costumo dizer que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, quando nós honramos a Deus, automaticamente nós somos honrados por Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores estes que adorem a Deus em espírito e em verdade. O que Davi estava fazendo aqui? Davi estava se sentindo mal de estar morando num palácio tão luxuoso e a presença de Deus, que era muito mais importante, estava num tabernáculo. O mesmo Davi que tira suas vestes reais no capítulo anterior para poder adorar a Deus, que é questionado pela sua própria esposa Mical, ele era humilde diante do Senhor. Ele honrava a Deus em todas as ocasiões. E com isso, Davi aqui nesse capítulo foi extremamente honrado por Deus. Então não se esqueça, honra atrai honra.
Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui do livro de 2 Samuel. Agora é hora de agitar as redes sociais. Vamos lá em nome de Jesus, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também, tá bom? E eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária às 7h40. Não fica de fora não, porque esse estudo é poderoso. Estudar a Bíblia é muito bom e nos leva a uma posição de honra, tá? Então fica ligado, amanhã tem mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente segunda-feira. Até amanhã aqui no Evolução Diária.